Então tá bom, vamos lá. Boa tarde novamente. Já estamos com a conta do iPath criada. Já estamos com o iPath Studio, que é a versão Community, instalado e logado. E para o nosso projeto inicial, o grandão, né, que é construir e executar um robô que lê dados de uma planilha de Excel e cadastra o formulário da web, nós fizemos já uma parte inicial, passo a passo ali, e eu deixei aberto para que você fizesse todas os outros pontos. Você fez? Então, ok. Neste momento que nós fizemos esta prática, era literalmente para conhecer o estúdio, olhar ali a possibilidade que ele tem, ver os poderes que ele tem. Só que vamos conhecer melhor esse estúdio para ter ele nas mãos, assim, para se tornar mais especialista com relação ao iPath. E aí, com relação ao próprio iPath, ou até mesmo a todas as automações focadas em RPA, nós temos 3 pontos que iremos comentar. Vou comentar sobre o iPath. Quando formos para o Robocorp, também vai ter essas três ferramentas, que é o estúdio, que é a nossa IDE, onde nós criamos o nosso robô, onde nós passamos os comandos para ele, o próprio robô, que no caso do iPath é o Assistant, e o orquestrador. Caso eu queira ter muitos robôs e eu queira colocar data, hora e várias coisas para que ele execute de forma orquestrada. O primeiro cara que a gente vai conhecer é o estúdio. Já tivemos essa primeira experiência com ele. Vou abri-lo aqui. Então, abram, por gentileza, o iPath Studio. Abrimos aqui o estúdio. Se o estúdio está aberto, o que é que nós vimos inicialmente? Vimos aqui essa primeira tela, vimos para iniciar processo, vimos ferramentas, que é onde nós instalamos as extensões dos navegadores, vimos isso. Questão de usar modelos ou até criar modelos para compartilhar, então você pode criar alguns e compartilhar, poder trabalhar em equipe, né, toda essa parte do Git, porque quer ou não aqui é uma IDE. Configurações, dá para fazer umas coisas que não mexemos nisso no momento, e vamos voltar no iniciar. Dentro desse cara aqui, fizemos o nosso primeiro, né, que é o robô de cadastro web, bem grandão, bem completão, mas vamos fazer algo bem mais simples. Cria um novo processo do nosso Olá Mundo, porque temos que tomar cuidado com a nossa maldição do Olá Mundo aqui, ó, anti-maldição do Olá Mundo. Então, ok, agora que você está vendo minha tela, eu mostrei aqui na lateral, na parte de ferramentas, o processo, cliquei em processo, cliquei para colocar um novo, sem acento, por gentileza, Olá Mundo. Normalmente esse nome aqui já pensa em código, a descrição não, pode ser um texto, um string normal ali, com acentos e tudo mais, mas o nome pensa num código, porque é algo que a gente vai poder colocar depois no orquestrador, em algo para ser utilizado depois, e só clicar em criar. Essa etapa já fizemos inicialmente, só que agora vamos fazer de uma forma bem mais simplificada. Por quê? Porque agora eu quero focar bem mais na interface e mostrar como essa interface pode ser utilizada de uma forma mais assertiva, entender ali as coisas, e em seguida, se eu estiver abrindo, em seguida mostrar as outras partes, que é o Assistant e o orquestrador. Hoje eu quero focar mais no Assistant, em exportar e poder utilizar. No nosso último encontro, eu vou falar do orquestrador, vou finalizar um projeto para a gente finalizar essa etapa do conhecimento com relação ao RPA. Depois vou passar algumas atividades só para reforçar esse conhecimento. Chegamos até aqui? Sim, querido professor. Yes. Explorer, tá. Do jeito que está aqui, eu havia dito sobre as principais partes que nós iremos utilizar, que é principalmente as atividades e as propriedades. Quando olha essa cara inicialmente, meio que dá um sustinho, né? Nossa, tem muita coisa aqui. Mas ele é mais simples do que imaginamos. Tem aqui a parte de criar e depurar, que é onde nós podemos fazer literalmente um debugzinho nele.
Aqui teremos a parte de criar, salvar, exportar, e esse exportar aqui é o projeto e não o robô. Vou mostrar sobre exportar o robô e iniciar ele. Podemos copiar, colar, desfazer, refazer, toda essa parte de gerenciamento de pacotes, que é super interessante para a gente. Nós iremos usar bastante. Como no projeto anterior nós já utilizamos muita coisa, vai aparecer vários projetos, vários pacotes aqui. Tem até pacote para atualizar e tudo mais. Mas se iniciar, né, se você abrir inicialmente esse gerenciador de pacotes, só vai ter aquele primeiro lá em cima. Mas não se preocupa que sempre quando formos colocar uma atividade que precisa de um pacote, ele vai baixar esse pacote. Isso porque quando formos exportar o robô já vai completo, o pacote e tudo. Então, ok. Vindo aqui nos demais, então tem vários outros com relação a gerenciamento de entidades, gerenciador de testes, não vai focar em teste, vai focar em RPA. Tem como fazer gravações aqui, gravar aplicativo web para coletar ali os dados. Mas o que nós vamos focar aqui entre todos eles é este último aqui, que é o de publicar. Dessa forma, nós temos que focar onde vamos trabalhar com as atividades. Dependendo da sua resolução, ele não vai aparecer aqui com os nomes. Atividades, projetos, vai aparecer aqui na lateral. Então, ou ele aparece na verticalzinha aqui, ou aqui na lateral. Então, quando eu coloco o mouse em cima, o atividades está aqui, o repositório de objetos está aqui, e o fragmentos está aqui, que é onde a gente vai verificar outros pontos. Vamos focar em atividades. Neste primeiro, nós criamos aí o nosso projeto, Olá Mundo. Vamos simplesmente colocar uma mensagem, um message box. Então você vai pesquisar aqui em atividades. Essa minha resolução está muito ruim. Message box. Como é o primeiro, você pode dar um duplo clique. Importante aqui ao colocar ele aqui, na lateral direita vai aparecer a nossa segunda área mais importante, que é a área de propriedades. Okay? É a área de propriedades. Tanto que nesse aqui é uma caixa de texto, vamos dizer, com uma caixa de mensagem. Aqui dentro ele já está dizendo, o texto deve estar entre aspas, vamos pensar num string. E eu vou colocar aqui o nosso Olá Mundo RPA com YPF. Só alegria. E o que eu quero que já perceba é que ao colocar a mensagem aqui na lateral direita, que eu vou aumentar aqui, ao selecionar a caixa, vai aparecer aqui em texto, olha aqui, a mensagem que vai aparecer no texto. Você pode colocar, por exemplo, o nome da exibição, o que vai aparecer no títulozinho. Então esse aqui eu posso colocar bem-vindo, para a gente testar. Bem-vindo 2. Bem-vindos. E você também pode colocar uma legenda, que também vai ser exibida ali como uma legenda para esse message box, né? Então, opa, vamos colocar aqui bem-vindo. Então dá para alterar o botão, dá para colocar a legenda, dá para fazer várias alterações. Eu vou colocar só esses dois mesmo para vocês verem. Então vou minimizar aqui. Então essa caixa de propriedades, para cada atividade que for colocada aqui, vai ter um grupo de propriedades. Isso é extremamente importante sabermos. Como por exemplo, dá para colocar um tempo para ele fechar automaticamente nesse caso, tem outros que não vão ter. Colocar o botão aqui, então dá para fazer várias alterações. E a outra coisa importante que nós precisamos saber dentro do nosso estúdio é a parte aqui de baixo. Opa, bagunça aqui, ó. Este cara aqui de baixo, que é onde nós podemos trabalhar com variáveis. Já brincamos um pouco com isso na aula mais completinha ali, só de utilização. Argumentos, que é a questão de saída, não mexemos nisso ainda. Namespace e conexões. Nós iremos usar muito variáveis. Aqui tem as saídas de tudo que é colocado dentro do seu YPF. Caso apareça algum erro, vai aparecer aqui. E marcadores. Vamos focar muito em erros e
gerenciador de dados. Muito nesses dois caras. Então conhecemos a cara, o completo dele aqui. Tem aqui em cima onde você pode mudar a visualização, ó, ocultar o painel da esquerda, ocultar o painel da inferior, ocultar o painel da direita. Dá para fazer essa manipulação para ficar mais a parte do código maior, vamos dizer assim. Mas isso é o mais completão. Eu sei que a maioria de vocês, eu sei que você deve ter uma tela aí wide, grandona, pá. Então dá para usar tudo aí para ficar com todas as coisas na tela, que fica legal para que possamos trabalhar. Então, criou o message box, colocou o texto, eu mexi ali até no nome da exibição, tudo certo. Então, se deixar 0, ele vai esperar que você clique no botão fechar. Se você colocar 1 segundo, aí ele não vai esperar, ele vai simplesmente clicar ali. Veio aqui, tá tudo ok, ó, não tem nenhum erro, tá a nossa caixa de mensagem. Você pode vir aqui e clicar em play. E ele vai abrir, ele vai executar, vai criar, fazer com que o seu robozinho execute. E é legal porque agora vai aparecer esta caixinha. Bem-vindos aqui em cima e o texto aqui embaixo. Tudo ok? Então, o que é legal nessa outra área, que é a outra área que nós precisamos conhecer do UiPath, é que ele já vem direto para a depuração, porque eu cliquei em play depuração, dá para clicar play arquivo só, então ele não vem para essa depuração, mas isso é interessante porque dá para eu parar aqui de vez, pausar, então dá para fazer algumas coisas aqui. Ele já vem para essa área, onde ele mostra locais. Aqui embaixo, quando temos muitas coisas no nosso projeto, que é o que vocês provavelmente viram no projeto anterior, que ele aparece várias coisas aqui na pilha, o que ele chama. Aqui do lado, as propriedades deste que está marcado, e até eu clicar em OK e finalizar essa execução, ele vai ficar nessa tela, nessa situação. E aí ele vai voltar para cá, para o que nós estamos para construir o nosso robô. Então esse é o nosso primeiro carinha, nosso primeiro Olá Mundo, e eu vou usar muito ele assim. Mas podemos conhecer um pouco mais. Eu vou deixar esse projeto aqui, mas podemos conhecer um pouco mais variáveis. É muito importante falar sobre variáveis aqui, até variáveis e argumentos, mas variáveis é o mais comum da gente utilizar. Eu vou deixar esse cara, vou deixar esse projetinho aqui. Eu tinha até dito para deletar esse projeto e criar outro, mas vamos fazer por partes. Eu vou deixar esse Olá Mundo separado. Conhecemos aí toda a interface do UiPath, mas precisamos pensar que isso que eu mostrei de atividades e propriedades é o principal que nós precisamos ter aí para fazer com que o nosso robô faça o que a gente quer. Então, coloquei até um passo a passo. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. E conhecer isso aqui. Variáveis e argumentos, que é a memória e a comunicação. A variável, nós temos que pensar que ele é um low code, né? Então eu consigo criar de fato uma variável que vai guardar uma informação para que eu possa utilizar depois. Então eu posso chamar isso que é a memória dele, usados para armazenar e manipular dados dentro de um fluxo de trabalho. Já os argumentos é como se fosse algo que eu fosse exportar para fora. Não vou focar em argumentos agora, vou focar em variáveis. Próximo encontro eu falo mais de argumentos. Usados para passar dados dentro do in ou para fora, o out, dentro de um fluxo de trabalho. Ficou um pouco confuso, fica tranquilo, foca principalmente em variáveis agora. Então, não vamos fazer isso aqui, vamos fazer diferente, não vai no mesmo projeto. Vamos criar um outro projeto. Deixa esse projeto quietinho aí. Volta aqui no Home. Clica em Processo. E vamos fazer uma mini interação com um usuário. Esse aqui é legal da gente fazer também para conhecer um pouco mais do que o nosso RPA pode fazer. Que é uma coisa que eu não fiz no outro. O outro era tudo só ele trabalhando sozinho. Mas eu posso fazer interações com o usuário? Pode. Então vamos fazer aqui um Call User. Esse é legal. Esse nós vamos fazer
projeto que interage, que coleta dados informados de um usuário externo. Assim, pensar que é uma pessoa que não foi a pessoa que criou o RPA, que ali a gente pode colocar as informações. É uma pessoa que está por fora, que vai executar o RPA e vai querer manipular esses dados. Ótimo. E aqui podemos pensar o seguinte. Eu quero, por exemplo, coletar o nome de um usuário. Certo? Coletar o nome de um usuário. E aí, podemos usar a variável para que sempre que esse usuário for ali e querer executar o nosso robô, ele vai dizer assim, ó, eu quero informar qual é o nome do usuário, que a gente vai coletar essa informação para depois fazer alguma coisa. Tá? Mostrar a identificação, colocar seja bem-vindo e colocar o nome dele, sabe? Então dá para a gente fazer uma interação bem simples assim. E aí eu vou mostrar e eu quero que você faça. Primeiro, nesse aqui que está limpo, já vamos criar essa variável. Mas antes, é interessante pensarmos em uma coisa. Deixa eu ver como é que está a minha bagunça aqui. Vou abrir o Notepad. Sempre que você for criar um RPA, falamos isso na outra aula, eu tenho que pensar num fluxo que seja bem determinado, certo? Então é sempre interessante você primeiro pensar no seu fluxo. Se for algo que você vai precisar clicar em algum lugar, salvar algum arquivo, abrir alguma tela, é interessante que você faça esse fluxo manualmente. Inicialmente. Para que, deixa eu aumentar para a galera da miopia. Para que você saiba exatamente o que você quer que o robô faça. Isso é extremamente importante. Eu tenho que pensar no fluxo, eu tenho que desenhar o fluxo e eu tenho que planejar para que ele aconteça do jeito certo. Então você tem que conhecer o fluxo, conhecer bem o fluxo. Perfeito? Então neste caso aqui, o que eu quero? Eu quero como pré-requisito, vamos pensar assim, ter uma variável que guarde o nome do usuário. Eu vou ter que ter também, já nesse primeiro processo, além de guardar essa informação, eu tenho que saber o que é que o meu projeto vai ter que fazer. Então, como pré-requisito, eu acho que eu posso pensar só isso aqui. Segundo, eu já vou pensar nos passos. Agora é coisa da minha cabeça, estou inventando isso agora. Dentro dos passos, eu quero que ele interaja com alguma coisa. Então eu vou pensar em algum input, né? Algum input ali. Vamos olhar no iPath o que é que eu posso utilizar. Um input para coletar. E aí, ó. Eu vou pensar no 1.1. Eu vou guardar essa informação. Informação na variável. Então, ó, variável é um low code, mas a gente já está pensando em coisas aqui que eu possa interagir, que eu possa guardar. E aí depois eu posso pegar essa informação e de forma bem simples usar a variável para informar alguma coisa. Eu posso botar, sei lá, para uma message box. Como a gente estava ali utilizando, dá para a gente minimamente fazer uma concatenação de informações. Massa. Já tenho um fluxo que eu conheço, que é real e que dá para nós construirmos. Então vamos construir esse fluxo. Nessa variável, vou chamar a variável de nome usuário. Opa, usuário. Pensou aqui, pensou em código. Veja que no automático já estava colocando acento. Não faça isso. Não coloque acento.
nome do usuário, até colocar assim, ó, ficar igual ao o material que eu vou fornecer. Nome do usuário. Então, veio aqui embaixo em gerenciador de dados, veio em variáveis, você vai clicar em criar variável e vai informar. Essa variável é um nome. Então, neste caso, vou deixar ele de fato como o tipo string. Olha que tem vários tipos, tipo string. Vou deixar ele no escopo, no único escopo que temos, que é isso aqui, ó. Olhou aqui escopo, vai estar relacionado aqui em cima. Podemos ter outros, fica tranquilo. E dá também para colocar um valor padrão. Ou seja, caso esse valor não seja alterado, ele sempre vai informar o valor padrão. Então, poderia colocar nome não informado, por exemplo, se esse campo não fosse obrigatório. Então, dá para entender o valor padrão? Dá até para usar variável dentro do valor padrão. Por hora, vou deixar ele em branco para termos aqui a nossa variável com o nome do usuário. Tranquilo? Tranquilo. E aí aqui é simples, porque nós já temos o nosso fluxo desenhado. Ok? Então, o que eu quero aqui é um input. Então, vamos procurar em atividades o nosso input dialog. Olha ele aqui, input dialog. É esse cara aqui que nós queremos. Perceba que ele já tem mais propriedades. Podemos brincar muito parecido com o message. Ele vai abrir uma caixinha onde ele vai ter o título da caixinha. O título da caixinha pode ser identificação. Ok? O rótulo nós chamamos rótulo de label. É engraçado porque em muitas das pesquisas que vocês podem fazer com relação ao UiPath, vai estar muita coisa em inglês. Então aqui está em português, mas percebe que aqui na lateral, quando nós pesquisamos as atividades, está tudo em inglês. Então, se quiser se acostumar, bota tudo em inglês, você vai pesquisar muito mais coisas em inglês. Mas se não, a tradução é tranquila. Esse aqui é o label. Então, se vocês pesquisarem fora, vai aparecer como label. Eu até coloquei como label no material. Então, por favor, digite seu nome. Então aqui, ok. Estamos aqui com o nosso label. Tipo, pode deixar como caixa de texto. E ele tem valor inserido. Ou value entered. Nossa, assim. E aqui é onde nós iremos colocar e após pegar a informação do usuário, salvar no seu resultado, como tem ali. Então aqui você vai clicar neste botãozinho, usar variável e selecionar a variável que nós criamos. Ou simplesmente digitar o nome dela aqui. Nome do usuário. Por garantia, eu sempre aconselho você vir aqui, usar a variável e selecionar a variável que você criou, para não correr o risco de colocar o nome errado e ele não gostar. Perceba que eu estou alterando aqui, mas olha aqui na lateral, tudo está nas propriedades. Aqui na caixa ele mostra os principais, mas em propriedades ele sempre mostra um pouco mais. Então pode se acostumar, vou tirar esse zoom que não está ajudando, pode se acostumar a usar bem as propriedades. Então, por exemplo, nome da exibição eu não alterei, mas posso colocar aqui o nome da exibição, caixa de identificação, por exemplo. Opa, lembra das aspas duplas. E aí perceba que dá para, ó, já mudou aqui em cima, já dá para mexermos em mais coisas em propriedades. Por hora, criamos o nosso principal fluxo. Olha aqui o nosso principal fluxo. Eu tenho input, que eu vou guardar a informação e depois eu vou usar essa informação no message box. Como assim? Usando a variável agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar o que nós já conhecemos, o nosso message box, vou arrastar ele aqui, ó, para baixo. E aqui nas propriedades de texto, ou aqui embaixo, né? Lembra que podemos usar lá ou aqui. Eu preciso informar qual é o texto que eu quero que ele faça para mim.
E aqui nós podemos, por exemplo, concatenar. Exemplo, agora eu estou com preguiça de digitar tudo, então eu vou copiar o texto inteiro que tenho aqui. Ok? Por que eu vou usar o texto? Aqui. Bem-vindo, bem-vinda, pós-graduação RPA. Eu vou botar aqui ao nosso... Bem-vindo, bem-vinda ao nosso treinamento em RPA. E eu estou fazendo uma concatenação. O que é legal, se você pensar aqui como uma IDE, por exemplo, eu estou concatenando uma string. Eu quero saber se o texto é esse mesmo, ó, Ctrl espaço como uma IDE, ele vai mostrar que eu tenho ali uma variável do tipo string já com o nome do usuário. Massa? Vamos executar e ser feliz. Executei. Deixa eu olhar para você agora. Opa. Apareceu aqui. Eu mudei para a tela errada. Cadê o meu? Aqui. Vou olhar para você, Ana. Chegou até aqui? Fez? Digite seu nome. Já foi? Massa, Anjinho, tá ok. Aí ele vai e vai aparecer aqui a mensagem bem certinha. Bem-vindo ao nosso treinamento RPA, Anjinho. Perfeito. Já concluímos aqui o nosso robô. Já entendemos um pouco dessa estrutura. Já brincamos com o básico com relação ao conhecimento do UiPath. Então tem várias coisas. Então dá para fazer vários outros desafios já com esse pequeno conhecimento. Mas hoje, nesse nosso encontro de hoje, eu quero mostrar o Assistant. Então você já instalou ele. Então abre aqui o seu menu iniciar e digite Assistant. Ele vai aparecer o UiPath Assistant. E aí o que é esse cara aqui? Ele nada mais é do que o robô. Então o que você faz? Tanto que tem até algumas coisas aqui. O que você faz no seu estúdio, ele é apenas o executor. Mas quando você dá play, ó, vou dar play aqui, olha para cá, ele vai aparecer aqui em execução. Então quem executa na verdade é o Assistant. Ah, mas eu não preciso estar com o Assistant aberto para rodar o que está no meu estúdio. Não precisa. Mas você precisa saber que quem roda é uma coisa à parte. É o robozinho. Então, vou botar aqui Anjo, ele vai continuar ali, ó, executando. Então, se o seu não tem nada, não tem recente, não tem automação, não é porque você realmente nunca utilizou. O que vai aparecer é que pode aparecer, por exemplo, automações como essa aqui, aguardando instalação. Quando ele não tem nada, exatamente não tem nada, é porque, primeiro, vamos olhar se aqui, ó, embaixo no seu estúdio está verdinho, se ele está logado. Depois você vai no seu Assistant e também verifica se está o mesmo usuário, também verdinho, conectado e licenciado. Lá quando nós fizemos o login, que clicamos no botãozinho, ele foi para lá, a gente afirmou, então ele já fez essa conexão inteira com o seu estúdio e o seu Assistant. Então os dois já estão conectados. Mas como é, ó, toda vez que eu dou play, ele aparece aqui no Assistant, eu faço o que tem que fazer e depois ele some. Eu quero agora fornecer isso para alguém. Então o que nós podemos fazer aqui é exportar este cara. Eu vou exportar, podemos exportar até esse que está aqui. Vou exportar ele aqui. E existe esse exportar, cuidado, esse aqui é para exportar ó, como modelo, como biblioteca, como arquivo do Excel. É para exportar o projeto, mas eu quero exportar o robô. Então, o exportar o robô se chama publicar. Dá para publicar como caso de teste, a gente não vai mexer com isso. Vamos publicar como um RPA, como um robozinho. Então, você vai clicar em publicar. Detalhe, não pode ter nenhum erro. Se tiver algum erro aqui, ele não vai deixar você publicar. Então,
não vai clicar na setinha aqui no lateral, vai clicar nessa setinha para cima, que é o publicar. Ao clicar em publicar, ele vai abrir esta caixinha, que provavelmente vai abrir na outra tela, abriu aqui, ó. Interação usuário é o nome do seu pacote. Tem aqui a questão das versões, isso aqui é outra coisa que vocês precisam conhecer com relação ao iPath, também faz parte de toda essa interface dele. A versão, então você bota aqui, ó, versão atual e nova versão, dá para se mudar tudo isso, colocar com pré-lançamento, dá para mudar o ícone, que vai ser o ícone do robozinho, dá para mudar isso também. Dá para colocar tags aqui, que vai ficar, ó, nova tag, então dá para colocar e deixar o seu robozinho bem personalizado. E também dá para colocar notas dessa versão, dizer o que é esta versão deste robô. Apenas faz interação com o usuário e imprime na tela, concatenando com o texto, aprendendo a criar e usar variáveis. Massa! Aí aqui você pode avançar, então eu peço até que avance, não clique em publicar primeiro, porque precisamos chegar nesta área, que é a opções de publicação. E aqui vão ter essas duas principais. Tem o personalizado também, mas vamos focar nessas duas principais. Tem o feed de processos do tenant, do orquestrador, orchestrator, que é o que vai para o orquestrador, que vai para a web, porque o orquestrador do iPath ele é online, ele é na cloud. E tem esse feed da área de trabalho pessoal do orquestrador. Se tiver em inglês vai estar diferente, né? Vai estar workspace. Você vai deixar selecionado este área de trabalho, que é o que nós queremos para criar este robô e mandar ele lá para o Assistant. Então essa exportação ela é interessante porque você pode, criei o meu robozinho, quero fornecer para alguém, para o meu cliente, para o meu trabalho. Então dá para você pegar o projeto, levar para este local, exportar na conta do usuário de lá, ou simplesmente exportar o robô e importar ele no Assistant para que você possa utilizar. Quando tem essa integração, você só precisa vir aqui. O que é a última opção? É a parte de assinaturas, de certificados. Fica tranquilo com relação a isso. No momento não precisamos neste momento. Você vai vir aqui e clicar em publicar. Mas o que é você literalmente poder gerar um certificado para dar uma autenticidade ao seu robô. É isso que funciona a autenticação, ok? Esse certificado. Ótimo. Então, ao clicar em publicar, vai compilar. E o que é legal, veja que ele está publicando pacotes. Ele vai guardar e vai compilar tudo que precisa para esse robô funcionar. Para eu não precisar mais do estúdio. Porque isso aqui nós estamos entregando para um usuário final. Não quero que o usuário final olhe esta tela, que é a tela do estúdio. Essa somos nós desenvolvedores que fazemos isso. Nós desenvolvedores QAs. O usuário final, ele vai abrir o Assistant, que quando ele vier em automações, vai aparecer aqui, ó, interação do usuário. E esse aqui foi o outro, né? Vai aparecer aqui, ó, interação do usuário. Então, quando chegar aqui, que fizer essa importação, você basta instalar ele no seu projeto. Então, perfeito. Você vai clicar, chegou nessa tela, saiu do estúdio, veio para o Assistant. Eu vou até fazer isso, ó. Não preciso mais do estúdio. Vral. Não preciso mais do estúdio. Agora eu venho na minha interação, no meu interação usuário, vou clicar em instalar. Instalou. Vou maximizar aqui, ó, para ficar bonitinho. E aqui tem os detalhes, dizendo qual é o projeto, ó. Projeto, tudo que nós queremos lá do projeto. Tem algumas configurações, trabalhos, todas as vezes que foi executado. Pode deixar aqui. E para executar é bem simples também. Você, ó, tem o executar aqui na lateral ou o executar aqui no canto inferior direito. Clicou em executar, ele simplesmente vai rodar o seu robô. E é isso. Você consegue exportar ele para qualquer pessoa usar, simplesmente tendo o Assistant. Então, Anjo Legal. Esse é o meu nome, Anjo Legal. Eu vou dar OK e ele vai executar normal, aparecendo aqui, ó, em execução. O Message Box vai rodar normal também. Então, dessa forma, eu saio do universo do estúdio e venho
para o universo do... Opa, tá aí ainda. E venho para o universo do usuário final. Então não preciso ter o estúdio aberto, não preciso me preocupar com isso. Então esse aí já é a parte do conhecendo o UiPath Assistant. Então é literalmente, ó, esse ciclo de automação, sair do desenvolvedor para o publicador, fazer essa publicação localmente, conhecer essa interface dele, executar pelo Assistant. Então nós pegamos ali o nosso robô, nós exportamos ele localmente. Depois de fazer essa exportação localmente, eu consigo simplesmente executar. Então tá mostrando aí como publicar, como é, escolhendo destino, confirmar a verificação e aí executar e tudo mais. E aí, para finalizar esse nosso encontro de hoje, é isso. A principal diferença entre o que você faz no estúdio e o que você faz no Assistant é a execução. Perfeito? Massa, querido professor. Porém, para eu executar aí sem robôs, para eu colocar um horário para eles executarem, no Assistant tem um negocinho legal aqui, ó, tem um lembrete. Eu posso adicionar um novo lembrete, selecionar aqui a automação que eu quero, dizer, ó, executar apenas uma vez às 14h26 de hoje. Vou salvar, que daqui a 40 segundos, que é o tempo que eu encerro aqui, ele vai dar um alerta. Mas aqui é só um alerta. Ele não vai pegar esse horário e pegar e executar o seu robô. É só um alerta. E aí é onde entra no universo do nosso próximo encontro, que é falar sobre o orquestrador. Claro, tá? Dá um pouco mais de detalhes com relação às construções e chegar no momento de falar do orquestrador. Tranquilo até aqui? Esse é bem tranquilinho mesmo. Foi bem para fecharmos. E eu estou enrolando porque daqui a 5 segundos o lembrete vai aparecer. Então ele vai vir aqui e vai trazer o lembrete. E é isso que ele faz, ó. Ele vai ficar piscando aqui embaixo, dizendo que tem alguma coisa, já vai trazer aqui. Você pode pedir para ele executar depois, pode cancelar, ou simplesmente já chegar aqui, não precisa ir nem mais para aquela tela, clicar em executar e já executa o robozinho que você quer. Ágil.